Num tempo em que Israel vivia sob a opressão e o medo, quando os corações estavam cansados e as vozes caladas, Deus levantou uma mulher, uma chama no meio da escuridão. Seu nome era Débora, profetisa, juíza, mãe em Israel. Enquanto guerreiros tremiam e reis se escondiam, ela ouvia a voz do Altíssimo e guiava seu povo com sabedoria e coragem. Sob a sombra das palmeiras, ela julgava com justiça. E quando o céu ordenou guerra, sua fé foi o estandarte que uniu as tribos de Israel. Esta não é apenas a história de uma mulher. É a história de como Deus fala através dos improváveis para libertar os oprimidos. A coragem de Débora ecoa até hoje. Um lembrete de que a verdadeira força não vem da espada, mas do Espírito do Senhor. O cenário é Israel, por volta de 1125 a.C. Um tempo sombrio, onde as promessas da terra prometida pareciam ruir sob o peso da desobediência e da opressão estrangeira. Por 20 longos anos, o povo de Israel gemia sob o jugo cruel de Jabim, o rei cananeu, e o terror de seu comandante militar, Sísera. As estradas estavam desertas, o comércio paralisado, e o medo pairava como uma névoa fria sobre as colinas da Galileia. Juízes 4, 1-3. Nesta escuridão surge uma figura improvável, uma mulher em uma sociedade patriarcal, Débora. Seu nome, que significa abelha, pressagiava a doçura de sua justiça, mas também a ferroada de sua profecia. Ela não era apenas esposa de Lapidote. Ela era o último bastião de esperança em Israel, a única luz na escuridão do cativeiro espiritual e físico. O que fez essa mulher se levantar quando todos os homens tremiam? A verdadeira razão de seu poder estava em um lugar inesperado. Debaixo de uma palmeira. Imagine a cena. No coração das colinas de Efraim, entre Ramá e Betel, não havia um palácio real nem um tribunal formal. O tribunal de Israel era simples e tocante. Uma mulher sentada à sombra acolhedora de uma palmeira, agora conhecida como Palmeira de Débora, Juízes 4:5. Pessoas de todas as tribos vinham a ela buscando julgamento e direção. Ela era a única voz de Deus em um país de silêncio. Como juíza, Débora não apenas resolvia disputas de terra ou questões matrimoniais. Ela restaurava a conexão do povo com a lei de Deus, dissipando o desespero com sabedoria divina. Seu julgamento era imparcial, sua autoridade inquestionável. Por que Deus escolheu uma mulher para esta função de liderança máxima em uma era tão turbulenta? A resposta revela o coração de Deus sobre quem Ele escolhe para liderar. E isto é a chave para o que está prestes a ser revelado. A função de Débora transcendeu a justiça e a profecia para a estratégia militar, uma esfera onde as mulheres eram, via de regra, invisíveis. 20 anos de opressão forjaram um povo covarde. Então veio a ordem divina através da profetisa. Ela convocou Baraque, um líder militar da tribo de Naftali, dando-lhe instruções precisas e divinamente inspiradas. Juízes 4:6-7. Baraque deveria reunir 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon e marchar para o Monte Tabor. O Senhor garantiu Débora. Atrairia Sísera, o comandante cananeu, com seus 900 carros de ferro, para o ribeiro de Quizon, onde seriam destruídos. Esta era a estratégia perfeita, a promessa da vitória. Mas Baraque, confrontado com o peso da responsabilidade e o poderio do inimigo, hesitou. Você já se perguntou o que o medo da derrota faz até mesmo com os corajosos? O que aconteceu em seguida mudaria para sempre a história das mulheres na guerra. O medo de Baraque não foi apenas uma hesitação, mas uma demonstração da falta de fé de Israel naquele momento.
Diante da ordem clara e da promessa de vitória, ele impôs uma condição humilhante. Se fores comigo, irei. Mas se não fores comigo, não irei. Juízes 4:8. Essa frase revela a dependência desesperada dele da presença e da unção da profetisa, um contraste gritante com a confiança que deveria ter em Deus. Débora, com a calma de quem ouve a voz do Eterno, aceitou. No entanto, ela proferiu uma profecia solene, uma consequência direta da dúvida de Baraque. A honra da vitória não seria dele. A derrota de Sísera e a glória de sua captura seriam entregues na mão de uma mulher. Juízes 4:9. Esta reviravolta profética é crucial para entender o mistério de por que Deus usa os improváveis para cumprir seus planos. A resposta de Baraque após a garantia de Débora foi a de um líder que, apesar de vacilar, ainda possuía um núcleo de obediência. Ele reuniu os 10.000 guerreiros e a presença da profetisa transformou a mobilização. A imagem de Débora marchando ao lado de Baraque, subindo o Monte Tabor, deve ter infundido uma coragem extraordinária nos soldados. Eles não estavam apenas seguindo um general. Estavam seguindo a própria palavra de Deus em carne e osso. O Monte Tabor, com sua forma imponente e vista panorâmica, tornou-se o palco da fé e da estratégia. A multidão de cananeus, liderada por Sísera, era avassaladora, equipada com a tecnologia militar mais temida da época, os carros de ferro. O exército de Israel tinha apenas a fé e a profecia. O que parecia uma derrota garantida estava prestes a se transformar em um milagre de proporções épicas. Mas antes, a estratégia cananeia precisava ser desvendada. Sísera, o comandante cananeu, não era um inimigo qualquer. Ele representava o auge da força militar da época. Os 900 carros de ferro eram o equivalente aos tanques modernos, tornando o exército cananeu praticamente invencível em terrenos planos e abertos. A estratégia de Jabim e de seu general era simples: oprimir Israel economicamente, cortar suas rotas de comunicação e, se necessário, esmagar qualquer rebelião com a mobilidade e a potência dos carros. Quando Sísera ouviu que Israel estava reunindo forças no Monte Tabor, ele viu a oportunidade de acabar com a insurreição de uma vez por todas. Ele desceu com sua força máxima para o vale do ribeiro de Quizon, Juízes 4:13. Este era o terreno ideal para os carros. Era o plano perfeito de Sísera, mas ele ignorava um detalhe fundamental: o poder do clima sob o comando de Deus. No momento decisivo, Débora deu a ordem a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. Juízes 4:14. Baraque desceu do monte e o confronto começou. Então, o elemento surpresa divino entrou em ação. Uma chuva torrencial e inesperada. O vale do ribeiro de Quizon, que era o trunfo de Sísera, tornou-se sua ruína. O chão, antes firme, transformou-se em lama espessa. Os 900 carros de ferro, pesados e inflexíveis, atolaram-se na lama, tornando-se armadilhas mortais para seus condutores. A força do exército cananeu foi neutralizada pelo poder da natureza. O rio Quizon transbordou, varrendo cavalos e homens. Juízes 5:21. O pânico tomou conta do exército de Sísera. A natureza se alinhou com a profecia de Débora. Foi neste caos que o comandante, o poderoso Sísera, tomou uma decisão desesperada. A fuga, que o levaria a um trágico fim. Vendo seu exército aniquilado pela lama, pelo rio e pelas espadas de Israel, Sísera abandonou sua carruagem de guerra, o símbolo de seu poder, e fugiu a pé. Juízes 4:15. O comandante invencível estava agora reduzido a um fugitivo, correndo por sua vida através das planícies.
Ele buscava refúgio, não em um acampamento aliado, mas em um lugar que ele considerava seguro. A tenda de Éber, o queneu. Os queneus mantinham laços de paz com o rei Jabim, e Sísera contava com a neutralidade e a hospitalidade do clã. No entanto, ele se dirigia, sem saber, para um ponto de virada na profecia de Débora. A humilhação de fugir e a esperança de sobrevivência contrastam dolorosamente com o destino que o esperava. A providência divina estava orquestrando cada passo do general. Mas quem era a mulher que estava prestes a cumprir a profecia e a se tornar uma heroína improvável? A profecia de Débora estava prestes a ser cumprida pela mão de Jael, a esposa de Éber, o queneu, Juízes 4:17. Sísera, exausto e aterrorizado, chegou à tenda de Jael, buscando descanso e proteção. Jael o recebeu com a hospitalidade tradicional do deserto, um gesto de paz e confiança. Ela o cobriu e lhe deu leite para beber, o que, ironicamente, o induziu a um sono profundo e vulnerável. Segundo a tradição do Oriente Médio, oferecer leite e cobrir um hóspede significava a proteção incondicional. Sísera estava confiante de que estava seguro, enganado pela própria cultura que o protegia. Essa traição da hospitalidade, embora chocante sob uma lente moderna, é revelada pela Bíblia como um ato de justiça divinamente orquestrado, cumprindo a palavra profética de que uma mulher receberia a glória. O que impulsionou Jael a quebrar o código de hospitalidade e de aliança de seu marido? A cena é de um silêncio tenso, quebrado apenas pela respiração pesada do Sísera adormecido. Jael não hesitou. Ela pegou uma estaca de tenda e um martelo, ferramentas comuns e essenciais no seu cotidiano nômade. Em um ato de coragem e determinação fria, ela se aproximou do comandante adormecido. A mulher, que representava a fraqueza em seu tempo, ergueu o martelo. O golpe foi fatal, atravessando a têmpora de Sísera e fixando-o no chão. Juízes 4:21. Assim, o poderoso general cananeu, o terror de Israel por 20 anos, encontrou seu trágico fim nas mãos de uma dona de casa queneia. Foi um ato de execução silenciosa, um símbolo da inversão divina. A profecia de Débora se cumpriu literalmente. A glória da vitória não foi para o general hesitante, mas para a mulher que agiu com coragem. Como este evento moldou o papel da mulher na história de Israel. Mal havia Jael completado sua terrível missão, o som de Baraque se aproximando ecoou pelo deserto. Ele estava implacavelmente em busca de Sísera, Juízes 4:22. Jael saiu ao seu encontro e o convidou a entrar. Baraque, o general que precisou da presença de uma profetisa para ir à guerra, viu a confirmação da palavra de Deus. O corpo de Sísera, estendido no chão, com a estaca de tenda em sua têmpora, era a prova física e inegável de que a vitória e a honra pertenciam a uma mulher. A humilhação de Baraque foi a exaltação de Jael e, mais importante, a confirmação do poder da profecia de Débora. Este momento não foi apenas a conclusão de uma batalha. Foi uma lição dramática de que a verdadeira coragem reside na obediência à voz de Deus, independentemente de quem a transmite. Você já perdeu uma bênção por causa de sua hesitação? A vitória completa ainda estava por ser contada. Com a morte de Sísera, o exército cananeu foi desmoralizado e o poder do rei Jabim de Azor desmoronou. A narrativa bíblica registra que a mão dos filhos de Israel se endureceu cada vez mais contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Juízes 4:24. A vitória no ribeiro de Quizon foi o ponto de inflexão que levou à libertação completa de Israel da opressão cananeia.
Os 20 anos de terror e silêncio foram substituídos por um grito de vitória e um período de paz. Débora, a juíza, não apenas liderou a batalha, mas iniciou uma campanha de restauração nacional que levaria a 40 anos de paz e prosperidade sob sua liderança. Este é um testemunho de que a verdadeira libertação não é apenas física, mas começa com um despertar espiritual e uma liderança destemida. Mas qual foi a canção que selou este triunfo e imortalizou a história? O canto de Débora e Baraque, registrado no capítulo 5 de Juízes, é um dos textos poéticos mais antigos e significativos da Bíblia. É um hino de ação de graças, um relato histórico e uma peça de poesia épica, tudo em um. O canto celebra a intervenção divina, a bravura das tribos que se apresentaram e a covardia daquelas que não o fizeram. Ele louva o Senhor por sua libertação, reconhecendo que a vitória pertence a ele. Esta canção revela a essência do caráter de Débora, uma adoradora antes de ser uma guerreira ou juíza. O canto é um relato da batalha como nunca viu, com detalhes vívidos do caos e da glória, e é ali que encontramos a verdadeira razão pela qual Jael foi exaltada. No canto de Débora, Jael é saudada com uma exaltação surpreendente. Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja ela entre as mulheres que habitam em tendas. Juízes 5:24. Esta bênção não é apenas um reconhecimento de sua coragem, mas uma justificativa teológica de seu ato, que transcendeu a lealdade tribal em favor da lealdade ao Deus de Israel. Jael é colocada no mesmo patamar de honra das grandes matriarcas e heroínas de Israel. O canto descreve graficamente como Sísera pediu água e recebeu leite, e como Jael o golpeou com a estaca. O mistério de sua honra está na sua disposição em se tornar o instrumento da justiça divina, mesmo que isso significasse quebrar convenções sociais. Em um dos momentos mais comoventes e dramáticos do canto de Débora, a narrativa muda o foco para a mãe de Sísera, Juízes 5:28-30. Ela está ansiosa na janela, esperando o retorno triunfante de seu filho. Seus conselheiros tentam acalmá-la, imaginando a riqueza e os despojos de guerra que Sísera estaria repartindo. A descrição da mãe de Sísera é um toque de mestre na poesia bíblica, humanizando o inimigo e intensificando o trágico fim de Sísera. Ela pergunta: por que tarda o seu carro em vir? Ela não sabe que seu filho está morto, pregado ao chão da tenda de uma mulher. Essa justaposição de esperança e tragédia serve como um lembrete sombrio da certeza do julgamento de Deus sobre os opressores. O papel de Débora como profetisa e juíza confere a ela um status único na história de Israel. Textos apócrifos e a tradição rabínica, embora não canônicos, sugerem que sua sabedoria era tal que ela era vista como uma voz com autoridade quase mosaica. Ela é uma das poucas profetisas nomeadas na Bíblia, Miriam, Hulda. Seu papel como juíza é ainda mais revelador. Os juízes eram líderes carismáticos, divinamente levantados para libertar e governar Israel. Débora é a única a ser descrita explicitamente como julgando o povo, o que significa que sua autoridade não era apenas espiritual, mas civil e judicial. Ela era a principal líder política, militar e espiritual de Israel. Este fato desafia as noções simplistas de papéis de gênero na antiguidade e em Israel. Para entender a magnitude da liderança de Débora, é preciso mergulhar no contexto cultural. A sociedade israelita era inegavelmente patriarcal. As mulheres ocupavam o papel central na casa e na criação dos filhos, mas a esfera pública, a política e o exército eram domínio masculino.
O fato de Débora não apenas julgar, mas também dar ordens a um comandante militar é extraordinário. A verdadeira razão de sua ascensão não foi uma revolução social, mas uma resposta à crise de liderança masculina em Israel. Quando os homens falharam em se levantar e oprimidos pela covardia, Deus levantou uma mulher para demonstrar que o poder e a autoridade não dependem do gênero, mas da fidelidade e da unção divina. A liderança de Débora é um modelo atemporal. Primeiro, ela estava acessível, sentada sob a palmeira, disponível para ouvir e julgar. Segundo, ela era destemida. Confrontou a covardia de Baraque e garantiu sua presença no campo de batalha. Ela era a catalisadora que transformava o medo em ação. Sua maior lição de liderança é a coragem de estar presente onde a palavra de Deus a chamava, seja no tribunal ou no campo de guerra. Seu poder não residia em sua força física, mas em sua inabalável convicção na palavra. Ela não apenas profetizava sobre a vitória, ela marchava em direção a ela. Você já se contentou em apenas falar sobre fé, em vez de vivê-la corajosamente? A palmeira sob a qual Débora julgava, Juízes 4:5, é mais do que um mero detalhe geográfico. É um poderoso símbolo. Na cultura do Oriente Médio, a palmeira, especialmente a tamareira, representa retidão, prosperidade e vida abundante. Salmos 92:12. Ela é resistente e frutífera mesmo em ambientes áridos. A escolha deste local para o tribunal de Débora comunica que a justiça que ela administrava era íntegra, duradoura e nutritiva para o povo. Ela era a fonte de refresco e estabilidade em um deserto de opressão. Ela demonstra que a justiça verdadeira não precisa de ostentação, mas de raízes profundas na integridade. O mistério de sua paz foi forjado na simplicidade de um local sob a sombra, onde a humildade encontrava o poder. A vitória épica sobre Jabim e Sísera e o subsequente período de 40 anos de paz, Juízes 5:31, são a evidência inegável do sucesso da liderança de Débora. Este período de estabilidade não foi uma simples trégua, mas uma era de restauração e crescimento. Sob sua direção, o povo de Israel pôde reconstruir suas vidas, cultivar suas terras e viajar novamente pelas estradas sem medo. O legado da juíza não é apenas a bravura no campo de batalha, mas a capacidade de criar um ambiente onde a fé pudesse florescer e a nação prosperar. A paz veio como fruto da obediência à palavra de Deus e da unidade das tribos que se uniram em torno de sua liderança. Mas esse período de paz era uma exceção ou a regra para Israel? Alguns argumentam que Débora é apenas uma exceção na narrativa bíblica, uma anomalia em uma história de líderes masculinos. No entanto, esta visão obscurece a verdadeira razão de sua história. Ela prova que a liderança de Deus não é limitada por estruturas humanas. Seu exemplo, ao lado de outras mulheres fortes, como Ruth, Esther e Miriam, demonstra que a unção e o chamado de Deus superam todas as convenções culturais. Ela não precisou se masculinizar para liderar. Ela liderou com as qualidades que Deus lhe deu: sabedoria, profecia e coragem maternal. Sua história é um convite para que cada pessoa abrace o chamado divino, independentemente das expectativas da sociedade. O que a Bíblia ensina realmente sobre as mulheres no ministério e na liderança? A batalha de Débora e Baraque oferece um poderoso paralelo profético e espiritual. Canaã, a terra prometida, estava sob o controle de um opressor. Nossas vidas, por vezes, estão sob o jugo de medos, vícios ou desânimo. Jabim e Sísera representam a opressão demoníaca e o medo paralisante. A intervenção de Deus através de Débora, com a chuva inesperada e o milagre no Quizon, simboliza a intervenção soberana do Espírito Santo.
O trágico fim de Císera é uma prefiguração da derrota final de Satanás e das forças espirituais da maldade. A libertação de Israel é um testemunho de que Deus sempre luta pelas suas promessas. A vida de Débora é um farol para os desafios atuais. Ela nos ensina que a verdadeira liderança é serviço, justiça e coragem em meio à adversidade. Não precisamos de um título oficial para sermos profetas ou juízes em nosso tempo. Precisamos apenas da disposição de falar a verdade de Deus e de agir com justiça e integridade em nossa esfera de influência. O campo de batalha para muitos de nós não é o Monte Tabor, mas o local de trabalho, a família ou a comunidade. A hesitação de Baraque é um espelho para a nossa própria procrastinação ou falta de fé. A revelação de sua história é: o poder de Deus é aperfeiçoado na fraqueza, e ele sempre Débora, usa o improvável para humilhar o encerrou forte. seu Seu período de serviço, e Israel desfrutou de paz. Seu legado não foi apenas a vitória militar, mas a fé inabalável que restaurou a relação do povo com Deus. Ela foi a mãe em Israel, Juízes 5:7, um termo que denota sua natureza cuidadora e protetora, uma verdadeira matriarca da fé. A história de Débora não é apenas sobre uma mulher que liderou. É sobre a fidelidade de Deus em levantar líderes onde a necessidade é maior. Ela nos lembra que, nos tempos mais sombrios, a voz de Deus pode vir de onde menos esperamos. Seu mistério é a prova de que a unção é o único critério para a autoridade espiritual. O que você está esperando para se levantar e liderar como Débora? A história de Débora é um convite a olhar para dentro de si e questionar a voz do medo que muitas vezes nos impede de abraçar o chamado de Deus. Não importa o quão grande seja o carro de ferro que oprime você. Lembre-se do rio Quizon e da estaca de Jael. Deus tem um plano e um instrumento de libertação. A fé, a coragem e a obediência são as ferramentas que transformam a opressão em paz, o desespero em canção. Seja uma voz de justiça, um farol de esperança. Seja o Débora do seu tempo, destemido em proclamar a verdade e corajoso em marchar contra a injustiça. Se esta história de coragem, fé e poder espiritual te inspirou a buscar o chamado de Deus para a sua vida, deixe o seu amém nos comentários e compartilhe este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para que possamos continuar revelando as verdadeiras histórias e os mistérios da Bíblia.